Olá, tem início agora o programa Boa Vontade Entrevista. É claro, no início do programa agradecemos sempre o carinho da sua audiência. Nosso convidado de hoje é o doutor Josemar Araújo, doutor em Direito e em Sociologia, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a sua história de vida. Doutor Josemar, muito obrigado por atender a equipe da Boa Vontade TV. Tudo bem, eu que agradeço o convite e vamos conversar. Doutor, o senhor veio ainda muito pequeno aqui para a cidade do Rio de Janeiro. Como é que foi essa sua vinda para a cidade maravilhosa? Eu nasci numa cidade chamada Guajará-Mirim, uma cidade no interior do estado de Rondônia. E imagina uma pessoa com grande probabilidade de dar errado, né? Eu tinha nessa época 4 anos e tinha deficiência visual. E tinha mais 2 irmãs também com deficiência visual. Uma veio para o Rio antes, um pouco antes, alguns anos antes. Estava dormindo, né? Acordei, minhas 2 irmãs estavam conversando. E a gente morava muito próximo ao Rio Pacas Novas. E a minha irmã me pergunta assim: Josemar, você quer ir para o Rio? Eu falei: não, tá frio, o que eu vou fazer no Rio? E respondi que não. E o tempo passou, passaram-se, sei lá, algumas semanas, não sei, não me lembro, eu era muito criança. E um belo dia, me colocaram num veículo que eu já sabia identificar que era um ônibus. E aí eu fiquei um tempo na casa de algumas pessoas da família e posteriormente num negócio que eu não sabia que era um avião, vinha saber depois. Mas essencialmente eu vim para o Rio porque eu precisava estudar e lá não tinha estudo para mim, assim como não tinha para as minhas irmãs também. E aí nessa vinda para cá eu fui levado para um colégio interno, o Instituto Benjamin Constant, que era uma escola especializada no atendimento a pessoas com deficiência visual, crianças, adolescentes com deficiência visual. E ali eu fiquei 12 anos no colégio interno, no Benjamin Constant, e aprendendo também as matérias do curso do antigo, né, jardim de infância, primário, ginásio, hoje ensino fundamental. E, professor, como é que foi a adaptação? Porque uma criança tão pequena vir para um estado estranho, diferente, longe da família, isso é um processo bem delicado. Como é que foi sua adaptação a essa vinda para o Rio? Olha, quando eu saí do estado de Rondônia, eu sou o filho mais novo de uma família com 8, 9 filhos. Eu sou o nono. E eu estava muito acostumado com os meus irmãos. Então, a gente era muito pobre, a gente dormia todo mundo junto, né? A gente, apesar da dificuldade, a gente normalmente fazia as refeições da noite juntos, isso eu me lembro bem. E eu me lembro que quando eu cheguei ao Instituto Benjamin Constant, eu perguntei para uma das inspetoras que me recebeu, quando é que eu volto para casa? Ela falou no final do ano. Só que o final do ano, para mim, não dizia muita coisa. Mas eu me lembro que no primeiro ano eu chorava todos os dias, principalmente na hora de dormir. Acho que era talvez o momento mais difícil, né? Era exatamente o final do dia. E eu perguntava muito também pelo meu pai, né? Que era a referência que eu tinha naquele momento e se eu não podia falar com ele. Só que eu já sabia a resposta, porque a gente não tinha telefone, a gente não tinha nada. E aí eu me lembro que uma das coisas que me acalmavam um pouco é que alguém dizia: você quer escrever para o seu pai? E aí eu ditava lá o que eu queria, que eu nem sabia o que praticamente, então às vezes a carta ia com 1, 2 linhas. E o primeiro ano ele foi um ano muito difícil, muito difícil. Quando eu voltei para casa, no final do primeiro ano, eu disse: eu não quero mais voltar. E aí eu lembro que meu pai disse para mim: olha, dói mais em mim do que em você, porque você é o meu caçula, mas você não pode ficar como eu. Meu pai nunca teve a oportunidade de estudar também em função da deficiência visual.
Professor, em que momento passou pela sua cabeça se dedicar e estudar para se formar numa das faculdades que demanda mais dedicação, preparo e estudo que é o direito? Olha, o direito na minha vida, ele surge quase que como uma segunda opção, por incrível que pareça. Eu, nos anos 90, eu pensei primeiro em cursar comunicação social. E aí eu pensei, mas não é bem isso. Aí eu acabei por encontrar a minha primeira opção na época, que foi o curso de Ciências Sociais. Eu realmente gostava de Ciências Sociais e isso começou em algumas leituras que eu fiz ainda adolescente, né, enfim, primeiro, segundo ano do ensino médio. E fiz o vestibular, inclusive, para Ciências Sociais e passei. Só que eu também sabia que sem estágio eu talvez teria muita dificuldade. Eu vivia para cuidar dos meus estudos, né? Então tinha a parte financeira que pesava. E aí o meu cunhado, marido de uma das minhas irmãs, uma delas que vieram para o Rio, a minha irmã Rosemary, ele sempre disse para mim, eu acho que você tem que cursar Direito. Você tem perfil de Direito, você é muito contestador, você constrói uns argumentos que ninguém entende, mas enfim, isso faz parte e tal. Que eu entendi que talvez o que ele estava dizendo fazia sentido. E acabei indo cursar Direito. E aí eu fazia um dos cursos pela manhã, eu fazia o curso de Direito pela manhã. A faculdade era de 7 a 11h30, 11h40, houve uma época que era até meio-dia. Aí ia para casa, dormir, e à noite eu fazia o curso de Ciências Sociais na UF. E aí, nesse período também, sempre questão financeira, eu consegui um emprego numa empresa multinacional e trabalhava de madrugada, fazendo telemarketing. Então essa era a minha rotina. Como o senhor conseguiu equilibrar duas faculdades de Direito e de Sociologia e ainda assim trabalhar no telemarketing de uma multinacional? Eu diria para você que eu acho que o meu maior combustível era a minha necessidade. Antes de eu trabalhar com telemarketing, eu trabalhei na biblioteca, né, numa biblioteca aqui do estado do Rio. Era um estágio, na verdade, não chegou a ser um emprego. E antes eu fiz outros trabalhos, tive, enfim, mas todos que eu não conseguia obter o suficiente para os meus estudos. E foi a oportunidade de eu conseguir ganhar o suficiente para, pelo menos, comprar os meus livros, comprar as fitas cassete na época, né, que era onde a gente gravava a matéria, as pessoas liam e gravavam as matérias para a gente ali, e era assim que eu estudava. Então, na verdade, o tamanho da minha necessidade me obrigou a conseguir. Eu também não sei como, só que eu também pensava comigo, eu tenho que conseguir. Doutor Josemar, nós vamos a um breve intervalo nessa nossa conversa aqui no programa Boa Vontade Entrevista, deixando o convite para que você, telespectador, permaneça conosco. Voltamos em instantes.